Boa tarde, gente. Vou apresentar aqui. Somos um Multiverso. Hoje nós temos mais uma oficina, mas não esqueçam que a gente fica até o dia 27 de outubro. E nós somos patrocinados pela patrocínio da Oi, né? Prefeitura do Rio, Secretaria de Cultura, um incentivo à lei da cultura. Então, bom evento e boa oficina. Obrigada. Valeu. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bom? A gente vai fazer aqui um experimento com WebGL, tá? Quem não conhece é a linguagem da placa gráfica que o browser suporta, o navegador. Então a gente pode usar recursos da placa de vídeo no browser. Isso abre bastante possibilidade porque o browser ele já tem vários dispositivos, né? Tem no celular, no computador. A gente pode, se apoiar no sistema do browser, muitas vezes o Google Chrome mesmo já ajuda a gente, e ao invés de ter que fazer multiplataforma, tá? Para a gente começar, eu preciso entender um pouquinho como vocês são com programação, só para entender até que ponto eu consigo acelerar ou frear, e independente disso, acho que vai ser um ritmo meio intenso aí, tá? A gente não vai ter tempo para passar tudo, mas pelo menos a gente vai ter o gostinho ali de entender e dar saída num resultado. E aí a gente personaliza cada um individualmente em cima desse resultado, tá bom? Pode começar, pode ser sentido horário aqui. O senhor vai participar? Vou participar. Vai? Então tá. Você quer começar a falar só seu nome e a sua intimidade com programação. Ricardo, e conceitos básicos de programação, vou falar dessa forma. Tá bom. Essa parte daí nunca lidei. Eu sou Igor, eu sei, mexo um pouco com o processing, mas pouco além disso. Tenho noção de alguns conceitos básicos, tipo nível de linguagem de alto nível, baixo nível, esse tipo de coisa, mas só. Tá, legal. Eu sou Carolina, eu faço design gráfico e agora estou começando a aprender web, então um pouquinho de HTML, CSS e um pouquinho de processing, então eu aprendi aqui no Bom. Eu sou Davidson, tenho também familiaridade com programação, embora eu fui um pouco muito periodado, mas eu mexi um pouco com HTML, CSS, nunca foi específico. Tá, maneiro. Oi, sou Daniela, eu estudo um pouco com processing e sei um pouquinho de JavaScript. Eu sou Marina, eu trabalho com CSS, HTML e JavaScript, um pouco de PHP, tudo. Mas o bom, é porque a gente trabalha junto, tá? É só pra explicar. O bom é que vocês também se conheçam, né? E troquem, amanhã vai saber o futuro da vida aí, então, gente, sempre bom conhecer a gente, não. Legal. O exercício que a gente vai fazer, deixa eu ver, meu celular, ele tá morrendo, infelizmente, então às vezes eu consigo usar ele, às vezes não. Esse é um caso, eu aperto o botão e não tá funcionando. Vou mostrar aqui mesmo, tá, gente? Ah, ligou. Não ligou não, tá vivo, tá morto. Você tentar rodar no meu, Harry? Não, tá público, na verdade, é o URL. Deixa eu pegar já o URL então aqui público mesmo. É o WebGL Works. Esse aqui. Esse é o resultado final, hein? Então a gente vai começar já no spoiler, tá? Pra gente entender aonde a gente vai chegar. Bom, o que foi... Esse aqui foi, eu pensei num filtro, algum efeito que a gente pudesse utilizar esse recurso bem exclusivo da placa de vídeo, que fosse um pouco mais difícil fazer com CSS, Talvez com processing isso aqui seja mais fácil de ser feito, mas aí tem esse desafio da pessoa ter que ter o processing para rodar em casa, ou adaptar para o P5, para fazer no web, Aí aqui a gente já tem esse recurso.
E foi um pouco inspirado nos filtros que a gente tem de Instagram, Snapchat, essas coisas assim, Messenger, tá? Então, para fazer um efeitinho. Beleza? Então, a gente vai construir como a gente chega do zero nesse ponto, tá? Enfim, utilizando as ferramentas que a gente tem disponível. Basicamente, a gente vai mexer com JavaScript, tá? Muito JavaScript. Acho que é 100% JavaScript. Vou explicando aqui, ó. Vê se vocês... Faz um favor, vocês estão conectados na rede? Vê se vocês acessam esse endereço daqui. 192.168.1.62. Dá pra ver legal? Então, não sei se vale a pena pagar essas luzes, talvez, se for fácil. Mas se dá pra ver, a gente pode seguir assim também. 8. Dá pra ler ali em cima? Vê se você consegue pagar só essa coluna aqui, pra ver se diminui. Pode ser as duas também, se for o caso. Isso daí tem naquele endereço do Jeep Hot ou não? Não, esse é da rede local. Vocês estão no Wi-Fi aqui, local? Não. Tem que estar no Wi-Fi aqui, local. Esse é o endereço da minha máquina, tá? É pra evitar ter que baixar da internet e tudo mais. Eu vou abrir um outro aqui, que é pra baixar da internet quem quiser. Ah, não. Qual a internet aí, Harry? O Wi-Fi? Qual o Wi-Fi? Tá aqui. O Wi-Fi lá do Sony, lá. Sem ETC de 1 a 5. Ah, tá. Oi. Só um momento. Eu vou pegar um outro link aqui também, que é esse aqui, ó. Tá? Esse link de baixo, ele... Melhor ainda, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês conhecem esse site daqui? Don'tpad? Não, vamos dar um nome bem específico aqui. Cadeira. Vai ter alguma coisa lá. Olha, tem alguém estudou no HTML. Don'tpad, ele é quem não conhece, ele é como se fosse um bloco de notas colaborativo, tá? Qualquer pessoa pode escrever nele e edita. Alguém aqui usou já o cadeira para fazer alguma coisa aqui. Eu não vou apagar o dessa pessoa, que a gente trabalha em comunidade, e vou botar só o nosso, beleza? Então, don'tpad.com/cadeira. Tudo que for link que a gente for gerando, a gente vai tacando ali, e aí no final da aula vocês podem copiar com calma e tudo mais, tá? Por favor, também não apaguem, né? Não vamos atrapalhar muito. Bom, aqui nesse link, que é o que vocês vão encontrar também naquela... Esse Don'tpad tá onde? Desculpa. Ele tá na internet. Aí o senhor pode acessar de casa se o senhor quiser depois. Tudo bem. Tá? É porque o outro, esse aqui, 192.168.162, ele é da rede aqui local. Eu não entendi o outro. Volte a voltar no outro, por favor. Claro. Tá? E o que a gente vai fazer então? Para manipular o WebGL é um pouco complexo se a gente for pensar na programação diretamente. Acho que isso aqui tá meio... Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar um pouquinho melhor. Todo mundo meio distante, mas acho que ajuda. Pronto. Para manipular programação para WebGL é um pouquinho complexo se a gente fizesse assim no modo mais roots, raw, mandando os dados diretamente para a placa de vídeo. Então existem algumas bibliotecas que nos ajudam muito nisso, tá? A principal delas que a gente vai usar é o TreeJS, tá? Um outro link, já vou colar ele lá no Don'tpad para trabalhar. O TreeJS tem uns efeitos muito maneiros assim, e costuma se aproximar do ambiente 3D, porque o 3D é um recurso bem exclusivo assim, dedicado para isso. Fazer 3D sem usar a placa de vídeo costuma ser meio custoso para o processamento, tá? Então aqui tem vários exemplos, isso aqui é uma infinidade de referências, é muito bom para quem quiser se aprofundar, ver as possibilidades, tá? Mas a gente que está num processo de aprendizado, a gente está mais interessado nesse link aqui, ó, exemplos, tá? Por quê? Porque os exemplos, ele pega um conceito base e aplica ele precisamente em cima de um exemplo mais minimalista, né? Quem mexe com processing vai entender bem isso, porque o processing tem muito disso.
Então, por exemplo, no nosso caso eu comecei assim, ó, vídeo, busquei por vídeo, tá? E aí a gente já tem aqui, ó, 3 exemplos de vídeo. Vídeo com material. Vamos ver se ele vai carregar. Não tá carregando. Vai, jovem. Vou atualizar aqui. Ah, foi. Ó, esse é o exemplo que é com a webcam, tá? Que é o que eu usei como base. Um exemplo com materiais. Wi-Fi. Tá um pouco lento aqui embaixo. Bom, e um outro exemplo que é panorâmico, acho que também deve ficar lento porque é um vídeo andando ali 360, tá? Mas que bom que o nosso, que é o exemplo base, ele já funciona. E aí ele tem umas opções de drag. É sempre bom ficar atento a essas interações, que nos exemplos eles já, enfim, ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Aí tem o View Source aqui, esse botãozinho, tá? Que ele joga lá para o GitHub, onde tem esse código. Tá? O GitHub, quem não conhece, é a comunidade de código, tá? Livre e compartilhado. E aí aqui a gente pode ver todas as referências, tá? Se a gente quiser baixar essa biblioteca toda aqui, tá? Do TreeJS, a gente vem aqui, ó, Source Code, tá? E ele vai jogar a gente pro GitHub, isso. E aí no GitHub tem esse botãozinho verde aqui, ó, Download Zip, tá? Quem tiver com acesso à internet aqui, ó, pode clicar aqui. Dentro dessa listagem de arquivos existe um aqui, ó, underline refs. São as minhas referências. Eu costumo fazer isso quando estou trabalhando. E aí tudo aqui que é meio rascunho, sabe, a área de trabalho eu taco aqui dentro. Então tem o TreeJS Master, tá, que foi o que eu já baixei ali do GitHub. E tem um zip também, ele é meio grandinho, 250 megas, tá? Então quem quiser baixar já pode pegar daqui, se a internet estiver um pouco mais fraca. Na rede ele copia mais rápido. E aí a gente tem aqui, ó, 8 itens, tá? Que a gente vai passar um a um até chegar naquele nosso resultado final. O 8º já é o resultado final, tá? E o primeiro deles é aqui, ó, Webcam Example, que era exatamente aquele que a gente tinha feito. Eu acho que ele tá travando porque ele tá com a câmera dedicada em outra página. Deixa eu ver. Vou colocar o rosto. Ah, é isso mesmo. Tá. Quem estiver trabalhando em casa, o localhost ele libera a webcam, tá? Quando você tem um endereço que não tem localhost, como esse, ele tá vendo que dá not secure, é porque por questão de segurança o browser bloqueia a câmera, se não for HTTPS, tá? Que é aquele verdinho lá. Mas isso é uma parte mais assim de publicar e tal, a gente não vai entrar tanto nesse processo pra gente ganhar, enfim, eficiência. Então a gente vai aqui no localhost. E tá lá o nosso exemplo. Bom, vamos lá. Quem tiver aí um editor de código, pode abrir a nossa pastinha. Esses arquivos também eles podem ser baixados naquele repositório que eu criei, tá? WebGL Workshop. Aqui, ó, Download Zip, botão verde. Tá? Tem os mesmos arquivos que vocês estão acessos aqui na rede local. Esse outro que você baixou tá no Git, tá? Tá no Git. Tá no Git. Tá. Vou colocar aqui o do TreeJS também, para vocês. Embora ele já esteja lá dentro do link. Deixa eu ver o tamanho. Nossa, pequeno. Foi, né? Dá pra ver legal aí? Quem tá aí mais no fundo? Tá? Então, esse exemplo, tá, o primeiro, ele é exatamente o mesmo exemplo que a gente viu aqui no site lá do... Não, esse aqui, lembra? Que a gente clicou e veio pra cá, ó. Tá? Então, a gente vai ver que é o mesmo... Ó, tem um CSSzinho aqui inicial, tem aqui o link e tudo mais, tá? Então, aqui, ó, ele vai o CSSzinho inicial, um link e tudo mais. A única coisa que eu faço é o seguinte, quando eu estou trabalhando, ele vai naturalmente criar referências a arquivos externos. Então eu fico um pouco atento nisso, quando eu estou copiando um exemplo, para corrigir essas referências externas. Então aqui, ó, as primeiras referências é isso aqui, ó. JavaScript Tree, JavaScript Orbit Control, JavaScript WebGL. Se a gente for no arquivo original, repara que ele está vendo aqui, ó,
ponto, build, tema, examples, control e tal. Essa diferença, muitas vezes, é o que atrapalha quando a gente vai rodar na nossa máquina. A gente fala, caramba, mas tá igual, por que não funciona, sabe? E aí causa uma certa frustração, assim, no início. Então, se a gente ficar um pouquinho atento a isso, a gente corrigir esses endereços, a gente consegue, enfim, ganhar muito mais intimidade com o processo, tá? Então, o que eu fiz? Nesse cenário, eu criei aqui uma pastinha JS, falei, vou tacar todos os meus arquivos ali e eu não preciso ficar corrigindo referência, endereço, caminhos. Então, aqui eu botei tudo lá. Então, eu peguei o TrieJS, peguei o Orbit Control, o WebGL, que são arquivos que estão aqui dentro daquela pasta grande, que vem um monte de coisa, enfim, que acaba confundindo a gente. Tá vendo? Orbit Control. Esse arquivo daqui, eu copiei ele, colei ele aqui, e agora fiz isso para os outros 4, e eu tenho eles disponíveis aqui bem mais fácil e não vai dar conflito, tá? Aí o restante está tudo igual, copiei e colei. Vai, tá? Até o final. E aí a gente tem lá nosso exemplinho rodando. Aí o que a gente precisa fazer? Vamos começar a entender então o que é cada pedaço desse código para a gente começar a manipular ele, tá? Então aqui primeiro tem um CSS, tá? Um estilo. Então ele vai só ajudar a gente a colocar uns elementinhos aqui em cima, tree e tal. E aí ele importa esses arquivos. Tem uma tag vídeo. Quem é essa tag vídeo? É a nossa webcam, tá? Aqui ele até dá um display none justamente para ele não mostrar na tela, mas é exatamente onde vai estar renderizando a nossa webcam. Ele verifica se o WebGL está disponível. Se ele não tiver, ele adiciona uma mensagem de erro. Mas hoje em dia todos os browsers modernos aceitam, enfim, se vocês forem publicar. E ele cria aqui 4 variáveis: câmera, cena, o renderer e o vídeo, tá? Se vocês estão um pouco familiarizados com o ambiente 3D, esses são os mesmos cenários, tá? Quem trabalha com software 3D, de edição, é a mesma coisa. Então a câmera é exatamente o ponto de vista, então o que você está vendo, né? Qual o tipo de lente, através de qual lente você vê, né? Se for, sei lá, tô vendo como se fosse um olho de uma mosca, né? Então ele dá uma distorção. Eu tô vendo planificado, isométrico, e a posição. A cena é efetivamente o espaço onde a coisa reside. A máquina de render, ela é exatamente como vai ser processado aqueles dados impressos. Então entra essa parte que eu falei que, cara, seria complicado a gente fazer na mão, e que bom que existe uma biblioteca que já faz isso pra gente. E essa variável do vídeo é a nossa webcam ligada, são os pixels da webcam, tá? Então ele sempre tem esses dois, init e animate. Um paralelo no processing, o init é o setup, é aquela coisa que roda uma vez. O animate é aquela coisa que fica rodando sempre, tá? Então no init ele cria uma câmera com perspectiva, tá? E aqui a gente tem um parâmetro de proporção, de campo de visão, esse terceiro é o quanto mais perto ele está ou quão mais distante ele consegue ver, tá? Como se fosse o grau de miopia e hipermetropia da câmera. E aí tudo que a gente tiver aqui fala, putz, mas como é que você sabe que são esses 4 parâmetros? Lá no site deles tem tudo bem documentado. Deixa eu acessar de novo aqui. Aqui, ó, na documentação, tá? Ele vai ter um monte de coisa aqui dentro. Tá? Mas cada um daqueles itens está aqui. Então a gente pode vir câmera, e tá lá câmera. E aí ele vai dizer cada um dos itens. Ó, câmera é a perspectiva, né? Que era a nossa. Perspectiva? Era a perspectiva, né? E ele diz aqui, ó, tá vendo? Os 4 parâmetros que tem e as definições, enfim, ele vai entrando aqui detalhadamente em cada um, tá? Não, a gente não quer falar só sobre câmera, a gente quer, enfim, entregar um brinquedo final, então vamos passar adiante. A gente pode usar os exemplos. Então ele posiciona a câmera no Z um pouquinho para trás, um 00.1, cria uma cena, um ambiente para a gente adicionar coisas. Pega o vídeo do elemento vídeo, do ID vídeo, que está lá em cima, que é a nossa webcam. Pega a textura, então textura também é um conceito do ambiente 3D, né? O que é a textura? A textura é o bitmap, o JPEG, o PNG, como se fosse, que vai ser pintado em cima dos elementos, tá? Então repara que a textura aqui é uma textura de vídeo, então é como se as cores que vão ser usadas vão ser os pixels daqueles vídeos.
E aí ele até aplica aqui também um filtro mínimo e máximo, que é exatamente como ele faz a distorção quando ele redimensiona. Todos esses parâmetros estão lá, a gente pode ver depois com mais calma. E aí aqui a gente já tem o nosso bitmap, tá? Então isso aqui, o que em outros momentos seriam cores tipo vermelho, verde, aqui a gente vai ter um array, um mapa, um grupo de pixels que é nosso vídeo webcam que está rodando a toda hora. E a gente cria uma geometria. A geometria é a forma, tá? É a estrutura. No caso é um plano, se a gente quer só uma tela, né, para simular a TV. Tá? Então a gente cria um plano, esse aqui é o tamanho, ó, 16:9, que é o tamanho da tela. Redimensiona ele pela metade, no eixo X, Y e Z, 0.5, tá? E cria um material. Material, outro conceito do 3D também. Então, o material é a combinação da textura, tá? Com algumas propriedades de como ele reflete a luz, tá bom? Então, por exemplo, uma textura branca, né? O que faz esse branco ser diferente desse branco, né? Ah, esse aqui é mais fosco um pouco, esse aqui é um pouco mais brilhoso, que é diferente desse aqui, que é extremamente brilhoso, reflexivo, né? Então, quando a gente tem a mesma textura de branco, mas, enfim, materiais diferentes sendo aplicados e geometrias diferentes também, né? Que é a forma, tá? Então, no fundo, esse material é um material básico que basicamente vai ter aquela textura, tá? Aqui, a gente já tem o nosso kit, digamos assim, para construir nossa primeira imagem, tá? O que ele faz no exemplo, ele cria aqui uma conta, né, um loop, para fazer esse aspecto esférico aqui, né? Então ele vai fazendo, num raio de 32, fazendo 128 pontos, né, imagens. Ele vai criando aqui, fazendo umas contas que hoje não é interessante pra gente, não precisa, mas tem uma conta matemática da esfera, tá? Tá calculando o seno, raiz quadrada. E o que nos interessa é isso aqui. Ele cria depois o mesh. O que é o mesh? O mesh é o objeto final, é a combinação de tudo. Então ele pega a geometria, que é a nossa forma plana, o material, que ele é um material básico com a textura do vídeo, e cria esse elemento no nosso universo 3D, tá? A partir desse elemento, ele define uma posição esférica, tá vendo? Com base nessas coordenadas, tá? O raio e o π θ. O objeto vai dar um look at, ou seja, ele vai rotacionar para como se o objeto estivesse olhando exatamente para a posição da câmera, né? Então, se o objeto lá de baixo está assim, ele vai virar para olhar. O de cima está olhando reto, ele vai virar para olhar para baixo. O que vai dar a sensação de que ele está virando. E vou adicionar na nossa cena, no nosso universo, tá? Então o nosso grande kit aqui, que a gente vai manipular bastante, é esse. É a textura do vídeo, a geometria que vem, o material, que é a combinação da textura com outras propriedades, como reflexão e tudo mais em relação à câmera, que é o material básico, e o mesh, que é o que combina tudo, tá? Porque isso que vai fazer com que a gente pegue aquele mesh de plano e vire um cubo. Que a gente pegue daquela posição ali e bote 1, 2, 3 e um em cima do outro. Que gire o objeto, a geometria ali. Né? Então é isso. Basicamente vai manipular esses caras, tá? Ao longo da oficina. Aqui embaixo tem outras coisas que, enfim, segue já o exemplo e vai nos ajudar. Que ele só cria esse renderizador, né? E ele tem algumas propriedades aqui, como anti-alias, né? Se ele vai deixar suave ou não a imagem. A proporção do pixel, o tamanho também, que aí pega o tamanho da tela, né, para ele fazer certinho. Ele adiciona efetivamente esse elemento lá na tela, porque isso tudo ele cria primeiro no imaginário, né? Ele pode ou não adicionar ali, no imaginário do CPU, né? Ele tem esse controle. O que é o Orbit Control? É aquela biblioteca que a gente importou, que nos dá essa possibilidade de dar um drag, ele arrasta, tá? Ali, ó. Enfim, aí tem outras propriedades aqui, né? Habilitar zoom, não habilitar, o pan e tudo mais. O resize da tela, para ele se redimensionar, ele vai continuar proporcional. Tá? Ele recalcula. Enfim, aí ele faz algumas verificações aqui também, ver se existe a câmera, né? O webcam, senão ele dá um erro aqui, tá? Tem proporções. E aqui tem a nossa função onWindowResize, que ela estava associada ali no onResize da janela, que basicamente ele recalcula o campo de visão da câmera, para ele se reenquadrar, tá? E recalcula o canvas de impressão também.
e a função animate, que é a função ali do loop que ele vai ficar executando sempre. No nosso caso, ele só re-renderiza tudo. Ele não faz nada, mas a gente vai manipular isso quando a gente for girar ali o elemento, ele vai ter que falar a cada frame gira um pouquinho, tá? Bom, esse era o primeiro exemplo, ele seria o mais complexo, assim, complicado, porque ele vem uma série de fatores, tá? É normal ter um impacto assim, mas aí agora a gente vai um pouquinho, acho que mais fluido, e enfim, vendo as diferenças e como a coisa evolui, tá bom? Confortável até agora? Legal? Tá. Vamos no 2. Um vídeo. Então, o 2... ele é uma tela preta. Por que ele é uma tela preta? Porque ele está escondido em algum lugar aqui. Vamos ver se consigo pegar ele. Aqui, achei. Tá. O que eu fiz? Deixa eu esconder aqui. Tá tudo igual. Certo? Só que a gente adicionou apenas um vídeo. Tá? Então aqui, quando a gente tinha que ele fazia a conta doida e fazia um for, loop, lá, o que eu falei? Poxa, se ele está fazendo um loop aqui para 128 itens, e se eu só tiver um item, como é que vai ser? Aí o que fiz foi isso, ó, ele cria var i igual a 1, L igual a count. Isso aqui eu tirei exatamente daqui, ó. Tá vendo? Vou até copiar aqui e colar para a gente ver o processo, ó. Falei, bom, se ele faz um for nesse sentido, eu não preciso mais do for, eu quero só um. Então eu tiro aqui, tiro todo mundo daqui, tiro esse aqui para fechar. Tá vendo? Var 1 L count. Mantive a conta doida lá dele, que eu não tô nem interessado agora no que é. Mantive o meu mesh. Na verdade eu não mantive o meu mesh. Eita, tá faltando aqui ele. Ah não, tá aqui em cima. Foi isso, acho que no Ctrl-C, Ctrl-V eu fiz uma confusão. Mas ele, pronto, fica aqui pra gente comparar, ó. O pia, o teta tá lá embaixo, o mesh tá lá embaixo, posição, tá vendo? Look at, cena add, tá? Então eu só fiz isso, no fundo, e ele imprimiu aquele nosso, beleza? E aí aqui, o que eu falei? Poxa, se ele tá lá embaixo e tá difícil pegar, vou começar a mudar a posição dele. E ao invés de eu setar ela como esférica, será que eu posso setar ela normal? 0, 0, 0? Onde ele vai ficar? Né? E aí existe um trabalho investigativo mesmo para entender aquele universo que existe. Ué, cadê ele? Ah, aqui ele, ó. Ih, aqui não dá pra ver. Mas na minha tela dá pra ver um... Deixa eu ver se eu branco brilho. Não dá, né? Tem um pixel aqui, ó. Isso aí. Ô, perigo. Voltou. Tá, dá pra ver aí? Tá vendo? Tá aqui, ó, o vídeo. Né? Só que ele tá colado aqui, ó, em mim, eu não consigo ver. Por isso que ele tá difícil. Aí eu falei, então ao invés de 0, 0, 0, eu vou botar menos 10, ou seja, eu vou botar ele mais pra trás. Por que menos 10 no Z? Por que ele vai pro fundo? Porque a nossa câmera aqui tá no positivo. No 0,0.1, né? Ela tá um pouquinho só pra ficar, né? Então eu vou botar o outro lá no fundo. Poderia também puxar a câmera, se fosse o caso. Aí se eu boto menos 10... Opa, achei o vídeo. Só mudou isso. Ao invés de ele fazer um loop aqui, e ficava um lá embaixo escondido, agora eu peguei só um e botei aqui na nossa frente. No Z menos 10. E ele tá lá disponível pra gente. Bem na nossa frente. Tá? Foi? Super tranquilo, né? Bem mais fácil agora, né? Comparado com o outro, já passamos mais um exemplo. Mas existe, enfim, a gente vai complicando e facilitando. Vamos pro terceiro então. Exemplo do cubo. Esse exemplo do cubo, ele é um outro exemplo, tá? Igual ao do vídeo. E a gente vai começar a recombinar eles. Cadê o... Ué. Não. Sempre fecho.
Aqui, então no site, na parte dos exemplos, botei um cubo. E aí tem lá uma geometria de cubo. Então eu vou sair do plano para desenhar um cubo, mas aplicar o mesmo material. Se ele quiser ir. Ah, foi. Tá? Um exemplo super simples. Aí a gente pode vir aqui no View Source, vai abrir lá a página do GitHub, a gente copia o código, cola, mas eu já fiz esse trabalho aqui pra gente adiantar o tempo, tá? E ele tá aqui embaixo, número 3, exemplo do cubo. A mesma coisa, e aí eu corrigi novamente as referências, tá? Isso aqui é o que deixa a galera meio desesperada, porque não funciona quando copia e cola. E tem ali nosso exemplo bem menor. Então ele cria câmera, cena, render, o mesh que ele até criou já aqui do lado de fora, uma mesma câmera, um pouquinho diferente o campo de visão, tá vendo? E a profundidade ali, o campo de visão que ela enxerga, o Z também, então ela tá com 400 positivo, o outro era 0.01. A cena, a textura. E repare que a textura, dessa vez, ele está carregando de um GIF, tá? Não é do vídeo. Essa textura a gente colocou aqui, ó. Tá? Que também buscamos lá dentro. Exemplos, textura. Tem coisa que funciona copiando e colando, tem coisa que não funciona copiando e colando. Ou tudo tem que ser escrito? Não. Tudo aqui a gente copiou e colou. Se a gente fosse... Tem um negócio que quando copia e cola não funciona. As referências, é importante. Se a gente abrir aqui direto dos exemplos, também vai funcionar, tá? A questão é que, muitas vezes, quando você abre aqui, você vai ter dificuldade depois de fundir os dois exemplos, tá? Que vai ser o quarto item que a gente vai fazer. E aí, de uma forma, acho que fica mais confortável quando a gente trabalha somente com as ferramentas que a gente precisa, porque aqui tem um monte de coisa junto, então a chance da gente se perder é um pouco maior nesse sentido. Mas exatamente esse exemplo aqui, o número 3, eu copiou e colou, tá? E só mudei essa referência aqui do arquivo. Aí ele cria a câmera, cria a cena, carrega a textura, então eu tive que copiar a textura também e corrigir essa referência. Ele cria aqui que está a nossa geometria nova, Box Buffer Geometry, 200, 200, 200, tá? Que é o tamanho da caixa. O material também é um material básico, com a mesma textura. Tá? Criou o nosso mesh, nosso objeto com base na geometria e no material, adicionou na cena, imprimiu ali todos os mesmos modelos iguaizinhos, definiu um resize, e aqui no Animate que tem um outro aprendizado já para ele ficar girando. Então ele vai girar no eixo X e no eixo Y um pouquinho a cada frame, e aí dá esse aspecto dele girando aqui, tá? Então vamos lá no nosso item 3. Então aqui ele está rodando, nosso exemplo. Legal? Então vamos para o item 4, que é o que? A fusão dos dois. Aqui costuma ser o ponto mais difícil, tá? Por quê? Porque a gente tem que abstrair os dois conceitos e fundir. Mas no fundo eles não são tão complexos, porque muitas vezes os exemplos eles têm essas interseções em comum, tá? A gente tem que ficar só atento às referências e à escala, nesse caso principalmente. Então o que a gente fez? A gente pegou o mesmo exemplo nosso, deixa eu mostrar aqui o 4, que a gente estava ali no nosso ponto onde a gente parou, certo? Era um vídeo lá, só um, tá? Continua arrastando, continua igual. E tá tudo igual aqui. Adiciona um mesh, tá? E aí o que a gente fez? Adicionar o cubo. Então a gente foi no exemplo aqui do cubo, copiou a textura do cubo e aí colou. Deixa eu dar um... Acho que ficou pequeno, melhor assim mesmo. Adicionou. Só que essa textura ela pode confundir com a outra textura lá de cima. Tá vendo? Aquele do vídeo, o mesmo nome da variável. Então a gente colocou aqui textura 2. Tá? Mas é a mesma textura. A gente tá tudo que é 2 é do cubo. E a geometria? Então, mesma coisa. Então, a gente copiou a geometria, colou aqui, geometria 2. Tá? E aí tá igualzinho ali, ó. Material, exatamente, mesma coisa. Copia o material, cola, material 2, e aí lembra que a textura tem que ser 2 também, senão vai pegar a textura do vídeo. Tá? O mesh 2, que é a geometria 2, o material 2. Tá? E adiciona o mesh 2. Legal?
E aí a gente não tem cubo. Por que a gente não tem cubo? Por causa da escala. Aqui a gente tem uma caixa 200, 200, 200. O nosso plano lá do vídeo, ele era... Cadê? 16 por 9. Então no fundo a gente está dentro da caixa, a gente nem consegue ver a caixa. Porque olha a câmera aqui, a câmera termina no 100, é o mais distante que ela pode ver, né? Então é uma questão de escala. O cubo tem 200, ele está além do alcance. Então o que a gente vai fazer? Pô, vamos diminuir esse cubo então, vamos botar ele com 20. Será que a gente consegue ver com 20? Ainda não. Vamos botar então com 10. Nada ainda. Cadê esse cara? 5. Será que eu esqueci alguma coisa? Estou esquecendo de alguma coisa. Na linha lá de baixo, essa mesh 2. Ah, é. O material tá sem ser material 2. Esse tá comentado, tá? Por enquanto a gente não tá usando. Ok, Isso é só pra gente ir ok. construindo o Tá. pensamento junto. É a posição. Lembrei agora. Ó, posição menos 10, que é a mesma posição do nosso plano. Tá vendo? 0, 0, menos 10, menos 10. Vamos ver. Olha lá ele. Agora entrou. Tá? Com 5, 5, 5. Tá na frente ali, mas a gente ainda tá ali, dá pra ver. Né? Se a gente quiser aumentar o tamanho, vamos ver aqui. Olha lá, ele fica grandão na nossa frente. Eu experimento com 20. Com 20 ele já está atrás da gente, né? A gente está dentro do cubo, né? Como se fosse. Então 5 pareceu um tamanho agradável para a gente poder ver. E ele está lá, mais ou menos no nosso ambiente. Agora a gente pode manipular ele. Bom, vamos aplicar então a rotação nele, ó, no Animate. A gente pegou lá do exemplo, né? Que era esses daqui. E colocou aqui, lembrando sempre que é o Mesh 2, porque a gente está fundindo os dois exemplos. E ele está girando agora. Passamos a etapa mais difícil, que é fundir 2. Depois a gente vai ter que fundir, acho que mais um terceiro, se não me engano. Tem? Acho que tem. Deixa eu conferir aqui. Tem dois exemplos de textura. Beleza, tá? E aí que vem a parte legal, porque, bom, se a gente está com os dois cubos ali girando, qual o ponto de contato que eu quero efetivamente entre um e outro? Que é aquela uma linha mágica lá. Bom, ao invés de eu usar, aí entra o material lá, você já está com o pensamento à frente. Se eu troco o material, ao invés de usar o material 2, que é o GIF, eu uso o material que é o vídeo. Pô, agora sim. Tá funcionando. Legal? Pô, isso aqui já dá uma satisfação, né? Já poderia ser um assim, né? Não estaria pronto já, a gente brincar em cima disso. Bom, mas a gente quer mais. Então vamos pro 5. Manipulação do cubo. Tá. Deixa eu abrir ele aqui. Então, beleza. O que a gente fez ali? Apagamos o vídeo de trás. Deixa eu até fazer nesse 4 aqui pra gente poder ficar mais confortável. Tá? Que aí vai limpar um pouquinho do código. Então a gente tinha lá todos esses testes que a gente fez com tamanho, que a gente não quer mais, de geometria, com material que a gente não quer mais. Aí tá lá rodando legal. Aí o que eu vou fazer? Vou apagar o nosso elemento mesh, que é o plano de fundo, tá? Então eu posso apagar o mesh, a conta da posição dele inteira. Essa coisa antiga aqui, que era usava na conta, raio e tudo mais. A geometria do plano, a gente não usa mais. Então a gente tem ali nosso tubo, tá? Então só excluir aquela parte que não nos interessa. Aqui, deixa eu ver se eu já renomeei aqui. Acho que já, né? Tá, já renomeei. Aqui no caso eu também comecei a renomear, né? Então, se essa textura daqui 2 eu não uso, eu posso apagar. Se a minha geometria é só essa, eu posso chamar ela de geometria, não precisa chamar de geometria 2. Tá? O material 2 também não vou mais usar, quer dizer, eu vou usar somente esse material, não vou usar o material 2 com a textura 2, que a textura 2 foi embora. O meu mesh não precisa ser 2, pode ser um mesh normal, só vou ter um mesh. E lá embaixo eu vou rotacionar o mesh normal. Vou falar né, o normal, sem nada. Né?
E aí limpei. Beleza, tá rodando do jeito que a gente quer. E agora um pouquinho mais limpo, sem aquela confusão do vídeo, tá? Então nesse ponto é o que a gente vai pro 5, tá? Que vai começar a manipular o cubo e fazer mais cubos. Enfim, aquele formato alongado, porque a gente está interessado ali em ter mais ou menos 1/3 do rosto. Vamos lá. Só voltar aqui. Tá, a gente tá aqui. Aqui é tudo igual, não muda nada. Ah, eu esqueci de avisar, em algum momento eu limpei só o estilo ali em cima, só pra, enfim, tava com muito texto, muito ruído em cima, tá? Inicia, câmera, cena, textura do vídeo, nosso material, nossa caixa, nosso box com 555, geometria, material, posição, tá? Então eu quero fazer agora 3 caixas, tá? Então o que a gente faz? A gente cria o Mesh 1, Mesh 2, Mesh 3. Define a posição de cada um, tá? E a posição que base nossa, que era 0, 0, menos 10, pro fundo, a gente bota que o Y, que é o segundo parâmetro da posição, né? Um vai ser 3 para cima, o outro vai ser 0, onde ele já estava, e o outro vai ser menos 3 para baixo, tá? E a gente adiciona todos eles também na tela, beleza? O que a gente vai ter com isso? 3 cubos ali. Tem o nosso quarto lá original no meio, mas a gente tem 3 ali em cima, eles só não estão girando, né? Dá essa psicodelia aí. Por que 3? Porque eu falei, bom, se a gente tem um cubo 555, mas eu quero fazer o rosto, no caso deveria ser 1/3 ali, né? A gente teria 3 pedaços de cubo. Mas como o vídeo é widescreen, então vou deixar ele um pouquinho mais largo. A gente poderia fazer a conta precisa ali, tipo 16:9 e tudo mais, mas eu preferi arbitrar. Falei, então vamos colocar 3 de altura, né, e 5 de comprimento e vamos seguir desse jeito, tá? Então aqui a única coisa que eu fiz foi isso, foi a geometria ao invés de ser 555, né, ela pode passar a ser 5, 3, 5. Então ela tem 5, 5 e 3 só de altura, tá? E aí para não conflitar aqui no nome, a gente poderia também fazer geometria 2, 2, 2, 2, mas vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui só um 3 aqui, e apagar e ver se todos eles vão mudar de tamanho. Ó, mudou, tá mais chato, tá mais difícil de ver aqui, mas por essa parte aqui a gente consegue já visualizar, tá? E agora eu posso só excluir o meu mesh original, meu objetão que fica girando, e a gente vai ter ele limpo. Desculpa, pra onde que como é que você passou aí pra trás? Desculpa, como? Como é que você passou? Ó, até aqui você pegou. Aham. Tá. Passou quem pra trás? Ah, não, desculpa, viajei aqui. Porque eles estão no mesmo ponto, né? É. Como ele mudou a forma que não é um cubo, parece mais difícil de ver que ele tá no meio, né? Até porque ele tá girando meio disforme também, né? Ele tá passando. Mas tá todo mundo no menos 10, tá? Tá. Então se eu tiro somente esse mesh, ele bugou, né? Ele bugou. Bom, quem não conhece pode... tá sem o botão direito. Tem aqui, ó, View, Developer Tools, tá? Muitas coisas fica nessa aba aqui, ó, Console, tá? Que tem, enfim, a informação aqui porque que ele tá bugando. Mesh is not defined. O mesh que a gente apagou, que era esse aqui, né? Ele é quem? É o cara que tá rotacionando ali embaixo, tá? Então, por ele existir aqui, ele tá bugando o nosso projeto, tá? Ele voltou aqui agora com os 3 ali. Mas aí já deu até nosso trigger do próximo passo, que é, vamos rotacionar essa galera, então. Mesh 1 rotaciona, Mesh 2 rotaciona, Mesh 3 rotaciona. Agora repara que aqui a gente rotacionava X e Y, né? Então ele dava esse efeito muito doido. Mas no nosso caso a gente não quer rotacionar os dois, a gente quer só rotacionar ele no eixo Y, né? Então se eu enfio um pino ali no objeto e giro aqui, ó. Né? Isso às vezes confunde, porque Y é vertical, né? Então dá a sensação que ele vai estar girando assim, mas não. Girar assim é no eixo X, né? Como se eu encaixasse um pino ali. Então se a gente tem ali, ó, olha. Legal? Já tá bem próximo, né? Aqui eu já até fiz um macetezinho, né? Eu deveria ter feito em etapa aqui, mas enfim. Como eu estava trabalhando com mais, eles giram todos pro mesmo lado. Se eu quero girar alguém invertido, eu só boto um meio. Posso inverter o do meio também, pronto. Mais fácil. Aí ele gira, tá? Ele vai girando 0,01 grau por frame, né? Se quiser esse aqui mais rápido, então
Tira aí mais rápido, bota 2. Pronto, o de meio tá girando mais rápido. Legal? Confortável? Tranquilo? Bom, então vamos agora pro 6. Exemplo de textura, tá? De onde você tirou esse? Lá do nosso querido site. Vamos manipular. Por que textura, né? Esse aqui é um ponto legal, né? Se a gente tá aqui, o que falta para a gente atingir nosso objetivo? A gente pegar aqueles pixels, né, e deslocar, né? Então, a parte de cima eu quero somente os pixels de cima, a parte do meio eu quero os pixels do meio do vídeo, a parte de baixo eu quero os pixels de baixo. Então, essa manipulação da textura, né? Aí a gente vai buscar lá nos exemplos, textura. Aí tem um monte aqui, ó, tá? De textura. Qual era o exemplo que eu usei? Rotação, acho que eu comecei por esse. Deixa eu ver. Um pouquinho lento às vezes para carregar. É esse mesmo, tá? Porque eu falei, bom, não é rotacionar que eu quero, né? Eu quero deslocar, esticar, mas ali tá no mesmo grupo, né? Mas tem vários aqui, tá? Aconselho vocês verem depois um por um. E esse aqui ele é até mais legal, porque ele já tem alguns parâmetros aqui pra gente brincar. Então fica mais fácil. Então, por exemplo, a rotação, ó, né? Que é a proposta dele inicial. Eu posso botar aqui também 0 de rotação. Então eu tenho offset X, deslocamento em X. Eu tenho offset Y, deslocamento Y, vertical. Eu tenho o quanto ele vai repetir em X. E aí para repetir em X, é isso mesmo. A gente pode botar, por exemplo, 1 e 1. Né? X, então isso aqui dá a textura pra gente completa. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Né? Então aqui o offset começa a fazer, ó, entender um pouco mais e até a gente ver que ele dá um loop, né, ali, tá vendo ali? Fez a mistura aqui, ó, do 1 vai pro 0 de novo, tá? A rotação também fica mais fácil de entender aqui, ó. Vai ter 0. E a parte, cadê o repeat, né, que era o ponto que eu queria mostrar. Então quando a gente duplica 2, tá vendo? Aí ele cabe 2 aqui, mas ele tá meio deslocadão e tal. Tá, então vamos botar ele no centro 0, 0 do X. Bom, o Y não precisa porque a gente não tá repetindo o Y. Deixa eu... Y por enquanto tanto faz, mas a gente pode botar 0, 0. Então repara que tem duas texturas aqui, ó. Uma, duas, porque a gente duplicou ela, certo? Se eu quiser fazer o inverso, aplicar só metade, eu diminuo até 0,5, tá? Então ele corta aqui, ó. Então, esse pontinho aqui é que não tá visível, mas seria o 0,5. Ó, o próximo que vai aparecer é o 0,5, tá vendo que é o 0,5? Tá no tamanho bom? Tá? Então aqui ele tá 2 vezes o tamanho, que é mais ou menos onde a gente quer chegar, né? A gente quer esticar, na verdade são 3, então aqui seria 0,333333, como se fosse 3 vezes o tamanho, né? E aí o que eu vou ter que fazer depois é deslocar aqui, ó, no centro. Então se o primeiro tá no 0, 0, vou até fazer no Y para ficar mais fácil, tá? Da gente ver, ó, 0,33333. Então aqui ele, se o primeiro tá no 0, se a gente for deslocando mais, isso aqui tá difícil, né? Vou botar 0,5 aqui, a gente começa a ver melhor. Ah, tá, desculpa, você cai nessa pegadinha também. É porque coisas da placa de vídeo ele processa o Y invertido, né? Então o 0 do Y é a parte de baixo e ele vai crescendo 1 para cima, tá? Então aqui ele tá no 0 embaixo e se eu boto 1 ele fica 1 em cima, tá? O X que é a esquerda e a direita, né? E aí se eu tô aqui com um dobro de tamanho, né? Ou seja, aplicando só metade do visual, eu estiquei ela o dobro, eu posso deslocar ela, por exemplo, metade, e eu vou ver o meio. Eu posso deslocar o centro 100% e eu vou ver o início, tá? Então a gente vai basicamente jogar em cima disso para fazer a nossa manipulação lá, tá? Mas independente disso, a gente já colocou ali no exemplo da textura, tá? Que é exatamente o que a gente copiou e colou. Corrigiu as referências aqui, ó.
Tem até alguns JavaScripts a mais aqui, tá? E aqui tem um monte de coisa, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complexo justamente por ele ter essa interface gráfica, tá? Que a gente chama aqui de Graphic User Interface, normalmente esse GUI aqui significa isso, que é esses controles aqui, tá? Então a gente volta lá, vamos no 6, 6 é o nosso exemplo ali, ó, o mesmo que a gente viu. O que ele tem? Ele tem o que ele está chamando aqui de API, tá? Que são as variáveis que vão ser manipuladas, são essas variáveis daqui. A gente tem lá o nosso init render normal, ele cria o render, cria a cena, cria a câmera, cria o controle, que é o orbit control igual, cria a caixa, cria a textura vindo do JPEG, tá? Para que ele até tem um setup aqui de repetição, tá? E ele tem esse aqui, Matrix Auto Update. Nesse caso, ele até bota um comentário, ó. Set this to false to update texture matrix manually. Então, o que ele vai estar fazendo? Se você quiser via programação dizer que a textura foi atualizada, você tem que botar isso como false e você chama lá, atualizei a textura, atualizei. Isso é um recurso de otimização de processamento, tá? Quando você troca, você fala para ele recalcular. Como a gente está fazendo aqui uma coisa mais livre, a gente não precisa ter esse recurso de processamento. A gente, cara, calcula sempre de novo, não tem problema. Pode pesar a máquina, não vai nos atrapalhar. E aí ele vai fazer esse update UV transform, que é exatamente isso, aplicar essas variantes, tá? E o init, o Graphic User Interface. Tá? Tem o render, o resize igualzinho. E aí no update o que ele faz? Ele vai pegar a textura, que está lá dentro do nosso mesh, que tem um material que contém um map, que é a textura. E ele vai falar, se tiver um auto-update, e aí que a nossa sacada fala, como é que atualiza aqui de jeito mais fácil, automático, vai lá. E aí que ele diz pra gente, ó, textura, offset, set, x, y. Repeat, x, y. Center, x, y. Rotation. Tá? Então todos aqueles valores que a gente está definindo aqui, no fundo eu posso definir aqui, manualmente, tá? Via código, e aí ele vai aplicar pra gente. Ou one way, aí ele vai aplica aqui de uma vez só, ou aplica essas contas aqui um pouquinho mais doida, mais sofisticada, e a gente fala, cara, não vamos fazer isso não, vamos fazer no jeitão aqui simples, que enfim, a gente está no modo auto-update, tá? A gente não setou esse valor para false, vamos no automático, tá? Enfim, ele tem aqui o init Graphic User Interface, que ele vai só criar lá os elementinhos, tá vendo? On change, para arrastar com esses nomes e tudo mais. Beleza? Então no fundo a gente está aqui. Então nesse caso a gente já consegue ter umas respostas assim de como a gente vai querer chegar lá. A gente vai pegar esses 3 valores e manipular ali na nossa textura, tá? Então vamos para ela. Set. Não. Perdi. É isso aqui mesmo. Legal, a gente parou nesse ponto. Então aqui está exatamente de onde a gente parou, ó, mesh 1, 2 e 3, textura e tudo mais. Aí o que a gente fez? Vamos criar então 3 texturas, cada uma vai ter uma escala para aplicar para cada um dos elementos. Então, criei a textura 1, que é a cópia da nossa textura base, textura 2, cópia da textura, e textura 3 também. Opa. Tá? Para cada textura eu vou criar um material também, que é igualzinho ao outro, tá vendo? Material 1 usa a textura 1, material 2 usa a textura 2, material 3 usa a textura 3. Tá? E o mesh? Bom, para cada mesh eu vou aplicar um material. Então agora, ao invés de todo mundo usar o mesmo material, o mesh 1 usa o material 1, o mesh 2 usa o material 2, o mesh 3 usa o material 3. E vamos trabalhar com isso. Por enquanto não vai ter diferença, já que a gente não manipulou nada. O resto é tudo igual, tá? Nosso render, controle, resize, checagem se ele tem webcam, rotação e tudo mais. Então atualizei, não mudou nada. Vamos começar então a manipular um de cada vez. Bom, na textura 1, aqui ó, já tem até a cola aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou aplicar uma repetição 1, 1, na 1. Não mudou nada.
Agora eu vou aplicar o valor 2. O que é esse valor 2? Equivale a gente pegar aqui, ó, isso aqui, certo? Então vão ter 2 ali visualizados. Vamos ver se isso funciona. Tem. Quer dizer, não está exatamente como a gente imaginava, porque ele não está repetindo ali, né? Mas tem alguma coisa ali mostrando que a gente está no caminho, né? E aí, nesses momentos que a gente até desconfia, fala, peraí, deixa eu li alguma coisa a respeito aqui, que era, cadê? Textura, aqui ó, wrap, ST, repeat. Será que se eu aplico isso aqui funciona, né? Nem sei, esse exercício eu nem fiz em casa, tô fazendo aqui agora com vocês, vamos ver se ele funciona. Textura 1, repeat. Ih, não funcionou. Tem uma coisa de ordem. Então tudo bem, tem que estudar isso, vou estudar em casa depois com mais calma, como é que faz. Mas menos mal que a gente não está interessado nesse parada. Isso aqui é até um glitch de repente, né? Já usa a favor. Bom, eu não quero, na verdade, achatar, né? Eu quero que ele estique a textura e eu quero que ela estique 3 vezes, porque se tá 1, eu quero que essa aqui ocupe o espaço de 3, que aí fica 1/3 para cada um, né? Então aqui só para inverter, se eu fosse metade, se eu for, 1, ele está no mesmo tamanho, se for metade. E aí é bom a gente sempre ter um ponto de referência, por exemplo aqui ó, o nariz, tá vendo? Tá mais ou menos no meio do nariz. Beleza, deu mais ou menos no meio do nariz, né? Então tá, esse dobro ali tá funcionando. Mas repara que ele tá de baixo para cima, né? Então assim, será que posso fazer de cima para baixo? E aí entra essa parte do center, né? Se eu botei aqui 0.5, né? E ele tava aqui de baixo para cima, eu quero fazer com que ele venha de cima para baixo. Então o center tem que ser Y1. E aí entra esse outro de baixo. Então o valor do X é 0, mas eu acho que nem faria diferença aqui, porque ele está dentro do tamanho. E o Y é 1. E aí a gente vai ter o nariz cortado aqui, ó. Tá vendo? Embaixo. Legal? Aí, bom, aqui a gente fez com metade só para ficar mais fácil de entender. Como a gente quer 3, então a gente pode fazer com 1/3. Ele já divide a conta pra gente e bota 1/3 do vídeo lá em cima. Agora ficou mole, né? Agora vem o de baixo. O 2. Também quero que ele estique 1/3, né? Então, ou seja, ele... E a posição Y dele não vai ser nem em cima nem embaixo, vai ser no meio, 0.5. Então aqui, ó, vamos dar uma referência, ó, mais ou menos acima do óculos, embaixo da boca, vamos ver se é isso. Ó, tá vendo? Acima do óculos, embaixo da boca. E até foi bom que agora a gente tá vendo encaixando, ó, né? Qualquer coisa a gente podia parar a rotação para ficar mais fácil. E o terceiro, mesma coisa, estica o mesmo tamanho, só que ele vai ser 0,0 lá embaixo. Eu acredito que nem precisasse desse 0,0, parece ser o valor padrão. Mas, tá lá. Legal? Atingimos nosso objetivo. E aí, se a gente for ver o final, então, o 8, tá? Ele é exatamente isso que a gente fez, tudo. Tá vendo? Mesh 1, 2, 3, textura. Nem apaguei aqui, na verdade era para eu ter apagado aqui, ó. Pra gente poder limpar. Textura 1, textura 2, textura 3. Material 1, 2 e 3. Mesh 1, 2 e 3. Render, Control, Resize, rotação. Opa, vou fazer o 8 aqui. Bom? E aí eu coloquei isso no celular, que ele tem um aspecto mais vertical, né? E ele ficou, pô, super interessante, né? Que ele dá uma... Olha, deu até um brilho ali, fica bom, né? Que ele dá mais essa figura assim do rosto, né? E só ficou faltando uma coisa que eu poderia ter feito em casa. Eu falei, vou fazer lá na hora. Que é o full screen, né? Full screen JS. Porque quando a gente coloca no celular, ele aparece aquelas barrinhas ali. Então vamos ver se a gente tem um Activate Full Screen Mode aqui, ó. Um exemplinho. Só pra gente colar e ver ele em tela cheia e a gente vê pelo celular. Ué. Vai naquele... Aqui, ó. Maravilha. Elemento... Request Full Screen. Vídeo. Tem essa coisa do elemento, né? Vai ter que estar no clique. Tudo bem, depois a gente faz isso. Acho que vai ser um papo aqui que é... Talvez fuja um pouquinho do assunto.
Bom, legal. Então já que a gente chegou nesse resultado aqui, tá funcionando, já tá com raciocínio, que eu sugeria de cada um... Bom, tem 3 pessoas, não sei se vocês trouxeram o computador, mas de repente da gente ver outras coisas que a gente pudesse manipular nos exemplos, tá? Enfim, usando esse exemplo base, a gente fazer alguma coisa a mais ali que a gente pudesse personalizar, enfim, e dar saída individual. Quem estiver familiarizado com o GitHub, tem como a gente publicar isso no GitHub, tá? A gente... Deixa eu colocar aqui. A gente cria um repositório lá. Ou tem um botãozinho que é o fork também, se vocês quiserem. Deixa eu só carregar. E aí a gente habilita uma opção dele publicar. E ele já gera a URL. No caso, a nossa URL que a gente tem é... Aqui, ó, esse repositório está lá no nosso Launchpad de cadeira, tá? Assim, então todos os arquivos lá. E aí a gente tem essa opção aqui, ó, configurações, GitHub Pages, tá? Então você escolhe qual é o seu branch lá, que normalmente é o master mesmo, que default, ele já gera uma URL para você, tá? Essa URL, então, ela fica pública. Por padrão, ela vai mostrar o arquivo index.html. No caso, eu não tenho então ele mostra o readme, tá? Que é esse arquivinho daqui. Mas se a gente cola o nome do exemplo ali, o nome do arquivo, né, depois dessa barra, só mostrar aqui para vocês. Aqui não tem o arquivo index.html, mas ele tem esse readme, tá? Que é esse arquivo aqui. Mas se a gente bota uma barra, ele está online. E aí a grande vantagem é que o GitHub já nos disponibiliza com HTTPS, que permite a gente utilizar a câmera sem o browser achar que a gente está, enfim, roubando dados do usuário, tá? Então quem quiser pode acessar aqui, pode clicar nesse botão fork, ou baixar e subir no seu próprio, que aí você publica, enfim, mostra pra galera também e tudo mais. Vamos ver alguns exemplos aqui que a gente pode ver se personaliza alguma coisa? Querem dar uma navegada? Algumas sugestões que eu pensei foi o seguinte: em cima disso aqui, se a gente consegue fazer outras geometrias, sei lá, uma esfera, uma pirâmide, alguma coisa assim, né? Uma pirâmide em cima, uma pirâmide embaixo, né? Alguma coisa. Ou o tratamento de cor, né? Será que eu posso botar R, G, B em cima, embaixo, enfim, alguma filosofia dessa. Ou se alguém tiver alguma dúvida, enfim, algum processo ali nessa etapa, fica à vontade, tá bom? É isso. Acender a luz então? Vamos começar. Vamos na massa. Vamos ver se agora o celular liga. Isso aqui, cara, eu tô frustrado com esse celular. Por quê? Ele é um celular caro e bugou depois de um ano. Eita! Bugou mesmo, ele liga, não liga. Você desculpa o atraso, cara, mas eu tive um acidente com o meu celular. Ele caiu dentro do fosso elevador. Caraca! E eu tive que entrar no fosso elevador pra pegar, e aí foi meio complicado. E, cara, tá vivo, certinho. Não quebrou? Nada. Arranhou um pouco aqui na tela, mas tipo, película. Ó? Não, caiu, foi lá embaixo. No elevador. Foi ridículo, cara. Eu tava com ele na mão, assim, e sabe quando a porta você tem que dar uma empurradinha? Aí eu fiz assim. Nisso que eu fiz assim, a minha mão abriu, ele escorregou e ele caiu flap, lá embaixo. Falei, caraca. Tô assim, me desculpa atrás. Nada, que isso. Mas você conseguiu pegar o início que a gente passou alguns conceitos mais densos, assim. Depois eu... Tá. Então tá bom. Aí se alguém quiser botar sua URL aí, tá meio grande, né? Mas tem no Launchpad, então dá pra pegar lá mais fácil. Aí bota no celular, que aí fica bem mais legal. O suporte, né? Valeu, Mariana. Ai, que praga desse. Tem internet aqui. Ué, hoje de manhã eu conectei de boa essa rede aqui, ó. ETC locação. Funcionou não? TC 1, 2, 3, 4. Ah, senha? Valeu. Criei um game hoje que
Carmen Miranda jogava abacaxis felizes no JK. Aí eu peguei a cena. Oi? Bom, vou fazer uns experimentos então, ó. Só umas divagações aqui. Se a gente fosse fazer uma pirâmide, vamos ver lá. Então, uma geometria diferente. Aí, lá, geometrias. Será que aqui tem um exemplo de pirâmide pra gente? Aqui é a nossa pirâmide. Em várias coisas, né? Tem até esse aqui também, bem doido, né? Aí a gente pode ir aqui, ó, View Source. Aí tem lá aqueles... Tudo bem parecido, né, com os outros. A gente só tem que ficar de olho aqui, ó. Luz, ambiente light, point light, textura, mesh pong, esfera, icosaedra, tetraedro, famosa pirâmide. Essa. Vamos ver se a gente consegue adaptar aqui, ó. Vamos criar um 9 aqui. 9. Fase bônus. Bônus. Vou fazer... E aí daí, é bom a gente fazer sempre naquele mesmo esquema, né? De separar. Então aqui, ó, vai ser um mesh 4. Mesh 4. A gente já viu que esses tamanhos são muito grandes pra gente, né? Nossa escala tá bem menor, tá 3, 2. Tetraedro. Buffer, 75. Nem sei que é esse aqui não. Mas vamos colocar 7.5, pronto. Que é perto da nossa escala. E o material. O material vai ser o material 2. Vamos ver o que isso vai dar. Aí a posição, né? Posição menos 10, na verdade. Tá menos 8, que ele fica um pouquinho pra frente. Se não der pra ver, né? Opa, tá no... Opa lá, nossa pirâmide aí. Caraca! Tá gigante, né? Será que era esse 7.5? Ah, vamos tentar um pouquinho, né? É bom assim essa tentativa e erro, que às vezes a gente fica até mais interesse. Depois a gente lê a documentação lá com calma. A gente tem que fazer ela girar também, né? Vamos girar ela aqui. É o Mesh 4, né? Você vai passar depois esse experimento? Já tá online, tá tudo lá. Pode só pegar. E... Naquele endereço que você deu ali, do guia. Isso, esse do Launchpad tem link já dos 4 links que a gente tá usando aqui. Mas enfim, pode pegar mais lá. Ó, tem a nossa pirâmide lá, muito doida, ó. Tá vendo? Difícil vai ser encaixar ela aqui, né? Ah, porque eu acho que a gente no outro eixo, né? É, aqui tá no 3. Vamos só ver aqui. Tá, vamos tentar um rotação aqui. A gente tem aqui, ó, rotation. Calma aí, ele tá rodando nos... Rotacionar em 2 eixos tem um problema muito sinistro, que é ele não funciona quando rotaciona ambientes em 3D, ele não funciona assim, rotar aqui e aqui. Quando você faz um com o outro, ele tem que fazer o cálculo da projeção, ele meio que são os vetores e tudo mais. Mas vamos ver o que vai dar aqui, de repente a gente consegue alguma coisa. Ah, não, eu entendi, ó. Foi pegadinha minha, gente. O tetraedro, ele não é a pirâmide. Ele é o dado... Ele é uma pirâmide, mas... Não, é isso mesmo. É porque eu tava pensando numa pirâmide de 4 faces, né? E ele é de 3 faces. Essa foi a minha confusão. E aí ele tá sem base, né? Deixa eu apagar o Mesh 3 aqui, ó. Não vou adicionar ele na tela, pra a gente ver bem. O 2 já. Caraca, muito doido. Maneiro. Pô, é bem maneiro.
De repente a gente nem precisa rotacionar. Vamos fazer aqui, ó, o mexe 5. Que é? E ele vai ser menos 3 pra baixo. E a gente esconde. Porque você não tá. O local você tem que subir o local roxo. Você tem que subir o chão cuidado. Tem que curvar o chão aqui. Tem que dizer que tá Olha lá. Engraçado, né? Ele descasou, né? Ah, não, é só se eu fizer invertido. rotacional. Né? Fala aí. Vamos lá. Era isso que eu Era isso, né, geral? O local roxo vai funcionar. Vou fazer com 3, que aí fica mais fácil, então. Vou usar aqui 1, 2 e 3. Ó, essa geometria aqui. Então, é porque a gente estava trabalhando com o IP. Então, tipo, quando você bota o IP na máquina dele, você sabe, você vê o que está acontecendo na máquina dele. Entendeu? O local roxo não funciona porque você subir o servidor de local roxo. Tá. Você tem que subir na sua máquina, assim, da máquina dela. Entendeu? Tá. Você pode ver a coisa acontecendo nas internets. Esse link é da TPS, que o Alisson ofereceu, porque tem que ser da TPS e deixar de usar a câmera. Senão ele acha que você está querendo fazer aquelas coisas bizarras da internet. Caraca. As pessoas ligam a câmera assim e ficam roubando a sua foto. Achei que diminuiu um pouco. Engraçado, né? Esse 3 aqui, ó. Quem que vai querer roubar minha câmera, cara? Ah, vai no tentativa. Mas eu nem sei disso. Ah, agora foi. Virgem com calcinhas. Uou. Ficou muito disforme, né? E a camisa também dá uma textura ali, ó. Onde está o óleo? Aí a gente pode fazer outras coisas também com... muito louco. E a boca vai falando. Cadê o... Parece um coelho. Tu conseguiu acessar aí? Tô tentando. Tem que botar com a gata. Não sei se ele redireciona já. Mentira, ó. Permitir? Vai, permitir. Brau. Porque ali fica bem mais legal. Que fica no formatinho. Ah, mas ele... Ah, ele tá lentão, né? Aí deve ser aquela parada lá do update Matrix lá que Faz falou, sentido. né? É. Aí eu vou colar. Ah, E Claro, claro. ele ainda se mexe. Ah, é, a gente nos habilitou, né, amor? Pois é. Peguei Muito um louco. exemplo, ele passa esses JS que estão em algum lugar, né? Isso. Eu não queria saber onde eu acho para baixar, para poder encontrar nada. Então, você pode baixar todo o repositório. Vai ser muito maneiro. JS, Isso é muito tá? maneiro. Mas Você... eles são 250 Tá megas. naquele Se você link que eu te quiser, passei. acessa pelo local ali na minha máquina. Você mandou agora já? Eu mandei pro seu WhatsApp. É, então, eu eu não tenho seu WhatsApp. Eu mandei Ah, pro como seu. você? Não tem, Você nunca não? mandou É, mensagem. na minha máquina eu já baixei todo o repositório, Ah, que são 250 estranho. megas. Aí Eu eu mandei pego de pro lá. outro. Mas dá pra pegar daqui, ó. Mas você deve me dar um oi. Olha. Esse aí mesmo. Ah, de outro contexto? Digitando? Eles atualizam um pouco. Inclusive, você manda os links que você anotou na coisa da Mas dá pra ver direto online. Lá da gambiarra? Da Udo Scruber? É aquele. Aqui, peraí. Eu tinha baixado. Ah, foi agora. Ah, bom, ótimo. Eu achei pra. Não é Perfeito, isso. isso. Aí segue lá o exemplo. Entra na parte de exemplos, né? Que é referência são os exemplos. Aí Ficou bom, né? O horizontal também, né? Né? E aí É, pega deve ser mais pessoas e mais coisas e vira uma obra de arte muito boa. Podia ser cada um conectando o seu celular em cada curva. Cada celular sendo. Não, eu acho que assim, se a gente for fazer uma instalação com isso, a gente teria que pensar numa coisa de streaming. Eu acho que é mais provável. Aí tem um vídeo final que imprime todo mundo e a nossa saída faz com base nesse vídeo.
O desafio vai ser como cada câmera salva um vídeo coletivo. Teria que ter uma máquina meio para processar isso. Mas é super interessante. Até porque se for uma instalação, de repente a gente pode botar as câmeras mesmo em vários lugares e tal. A gente pode ter um ambiente mais controlado. Pode ser no próprio das próprias coisas que estão acontecendo. É. Ver as pessoas mandarem. Acho que eu vou baixar no seu. Porque essa Mas é três isso que você demora baixou. 15 minutos. É, demora. Por isso que eu Filmar. trouxe ele. Ele é meio chatinho nesse sentido. Bastante. Você vai filmar? Vai. Mas dá pra baixar direto pelo arquivo aqui, né? No exemplo, você vai navegando e aí clica nesse botão Rock. Ou copia e cola, você tem. As duas. Ó, vamos ver se a gente consegue cor. Tinha visto umas coisas de cores também. Aqui, filtro, será que dá? Aparece você aí, cara. Você tá botando. Ih, acho que isso é meio doido. Tem que cortar aqui. Ficou muito longe. Peraí que filma mais sua mão, porque a câmera ficou pra fora. Tem que... Me faça aí depois de falar. Ah, esse filtro é muito chato, muito grande. Tinha uma que era manipulação de cores, não tô lembrando. Eu tenho que ir pra... Eu tenho que contar a história. Story. Eu vou contar a história aqui. Não, hoje eu vou contar a história. O lançamento desse livro aqui. É tão lindo. É lindo esse livro, cara. Foi super difícil montar a contação desse livro. Testei com meus alunos, eles enlouqueceram. Vai ser foda, eu acho que vai ser muito legal a contação. Na Travessa do Leblon. Por isso que eu tô assim disfarçada. Ah, ele manipulou um pouco. Toda. Pois é, tô disfarçada hoje, pessoa séria. Até, ó, nem vim de tênis, ó, vim de sapato. Estranho, assim. A gente pode estender mais um pouquinho. O sapato não tá furado. Tá bom. Mas tá correndo, né? É, eu tenho que pegar o. Tá bom. Só 10 minutos de funcionar pra cima, tá? A gente vai pro próximo. Se quiser também fazer a foto. Beijo, galera.